Seja muito bem-vindo a mais uma oração aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito discutido, nem sempre tão compreendido. Algumas pessoas o compreendem, talvez não na dimensão que isso envolve. Nós vamos falar sobre o jugo desigual. Vamos lá para o texto então de hoje, nós vamos ler a palavra, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e vamos orar. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Faça a tua inscrição, deixe o teu joinha e marque o sininho. Vamos à palavra de Deus que está no livro, na carta de 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. 2 Coríntios 6,14 diz bem assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Vamos reler? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Essa conversa aqui é muito séria. Esse texto, esse pequeno versículo, um único versículo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, traz algo muito sério. Ele está falando sobre alianças, sobre parcerias, sobre construir determinada coisa em conjunto com alguma outra pessoa. Para algumas pessoas, talvez esse versículo gere algum tipo de conflito. Talvez muitos cristãos não compreendam aquilo que está escrito aqui. O que nós precisamos entender é que o jugo desigual, muito utilizado para relacionamentos amorosos, para casamentos, ele não está restrito somente ao casamento. Ele fala de qualquer tipo de parceria. O texto ele é muito claro quando ele fala de relacionamento entre pessoas. A pergunta do apóstolo Paulo é: qual sociedade há entre a justiça e a injustiça? Qual sociedade que há entre a luz e as trevas? Qual que é o tipo de comunhão que pode haver entre luz e trevas? Porque o que nós sabemos é que aonde a luz adentra, o que acontece com as trevas? Elas são imediatamente o quê? Dissipadas. E nós precisamos então trazer esse versículo bíblico para todas as áreas das nossas vidas. Esse versículo se refere a casamento? Sim. Se refere a casamento, então se refere a namoro e se refere a noivado, que são os preâmbulos para o casamento. Mas nós estamos falando de aliança. Isso se refere também a relacionamentos de amizade? Também. Você veja que se você for buscar na palavra o livro de Salmos, no capítulo de número 1, Salmo de número 1, lá fala que o caminho para a felicidade, o caminho para nós sermos bem-aventurados, para a nossa vida dar certo, um dos caminhos, uma das direções dadas é não percorrermos o mesmo caminho daquele que é injusto, daquele que não tem uma aliança com Deus. Os meus filhos são muito jovens, mas desde muito cedo que eu tenho ensinado para eles: sejam amigos daqueles que são amigos de Deus. E nós precisamos trazer isso para todos nas nossas vidas. Se eu vou abrir um negócio, ainda que seja algo simples, com quem que eu estou fazendo essa parceria? É uma pessoa que tem os mesmos valores do que eu? Eu trabalhei por muito tempo, por muitos anos, como consultor empresarial. Trabalhei com grandes empresários, pessoas do governo. E eu encontrei em muitas empresas um conflito interior muito grande, quando as pessoas se deparavam com uma organização, com uma empresa, com colegas de trabalho, que tinham valores muito diferentes que os seus. E quando essas pessoas se forçavam a estar ali, trabalhando junto, lutando pelo mesmo ideal, mas os valores confrontavam os seus valores, os valores daquela organização, os valores dos colegas, os valores daquela empresa, confrontavam os seus valores pessoais, o que você via? A pessoa vivendo em constante conflito interior, um desgaste emocional e físico, até mesmo físico, muito grande, um desgaste também mental.
Então nós precisamos ficar atentos, porque aonde há conflito, aonde há divisão, não há prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é avanço. Prosperidade é abundância. Prosperidade é quando você tem uma porção além daquilo que você precisaria. É mais do que você precisa. Então, por exemplo, a prosperidade no casamento é o quê? É fidelidade, é felicidade, a vida sexual está indo bem, o diálogo está acontecendo. Vocês aprenderam a andar em concordância. Existem momentos de conflito, mas por sabedoria vocês vão lá, reatam a aliança, pedem perdão para o outro e não permitem que o sol se deite sobre a ira de vocês. O casamento próspero é onde a aliança é mais importante do que estar certo ou estar errado. É onde a competição a cada dia enfraquece mais e o trabalho pela unidade, pela aliança cresce mais. É fortalecido. Como é que funciona a prosperidade no mundo dos negócios? É quando a empresa ela cresce, ela contrata pessoas, ela expande, ela abre outras filiais. É quando entra mais do que aquilo que são os custos mensais, você começa a ter lucro e uma boa lucratividade, isso é prosperidade. Agora, como prosperar se há jugo desigual? Como que uma amizade vai prosperar se há um jugo desigual? Se há uma diferença? Então a palavra nos traz um alerta. A lei trazida ali na Torá, no Velho Testamento, ela dizia para não colocar debaixo do mesmo jugo. O jugo era aquilo que era colocado sobre os animais para eles poderem puxar o instrumento de arado, ou para poder puxar uma carroça, né? Ou para ajudar a tirar água, porque você usava tinha aquele instrumento que rodava e fazia com que a água fosse retirada do poço. Agora eles tinham uma direção pela lei que não deveria ser colocado um boi juntamente com uma mula para dividir o mesmo jugo. Ou você acabaria com ambos. Acabaria com ambos. Essa era a lei. E quando o apóstolo Paulo ele se refere aqui a relacionamentos, ele traz à lembrança aquilo que a lei dizia. Quando nós colocamos os dois debaixo de um mesmo jugo, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma mesma direção, o que acontece? Aquilo que talvez possa até começar bem, aparentemente bem. Porque o início, queridos, muita coisa do início é muito simples. O problema é quando nós vamos para um processo mais profundo de relacionamento. E o tempo nos conduz a um processo de relacionamento mais profundo. E quando acontece isso, é que os valores transbordam. Nós fazemos, sabe o que muitas vezes? Nós, antes de estabelecermos alianças, muitas vezes somos displicentes no processo de conhecer o outro e de se permitir ser conhecido. Por isso existe tanto jugo desigual no nosso meio. Porque nós temos entrado em alianças sem conhecer muitas vezes com quem nós estamos nos aliançando. Isso tem acontecido nos casamentos, isso tem acontecido nas amizades, isso tem acontecido profissionalmente e infelizmente, irmãos, isso tem acontecido até mesmo a nível de igreja. Porque não é porque a pessoa está na igreja que ela é luz. Nós precisamos mergulhar e nos aprofundar no relacionamento, repito, para conhecer e para nos fazer conhecidos, para entendermos os valores desta outra pessoa estão de acordo com os meus e os nossos valores têm uma base. E a base dos nossos valores está bem aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos nos lembrar a respeito disso todos os dias de nossas vidas. Se há jugo desigual, desfaça. Porque cedo ou tarde trará problemas e infelicidade que você pode se poupar hoje, escolhendo construir alianças com aqueles que são da luz. Faça comigo esta oração. Pai querido, ajuda-me a ter discernimento para que eu não venha me associar e nem fazer parcerias com pessoas que não agradam ao Senhor. Abre minha visão e livra-me das ciladas e dos caminhos do inimigo, pois eu quero andar exatamente conforme a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Deus vivo, eu quero abençoar você, a tua casa e a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe. Compartilhe este momento de oração, de reflexão com pessoas queridas, com pessoas amadas. Deus abençoe.